Glória a Deus vivo, maravilhoso. Bom dia, meus irmãos queridos. Louvado seja Deus. Venho aqui para trazer para os irmãos uma palavra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, para a alegria do nosso coração. Glória a Deus. Estava meditando aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 16. Aleluia. Louvado seja Deus maravilhoso. O capítulo 16 fala a respeito de Jesus após a sua ressurreição. Jesus, após a sua ressurreição, apareceu primeiro para as mulheres, uma delas era Maria Madalena, e depois apareceu para 2 discípulos que estavam ao caminho de sua cidade e estavam se dispersando porque estavam tristes porque Jesus tinha sido morto e eles temiam também a perseguição dos judeus. Estavam indo embora para a sua cidade, Damasco, né? Glórias a Jesus. E finalmente Jesus apareceu também para os discípulos, todos reunidos em Jerusalém, porque ele tinha dado ordem, os anjos que deram ordem às mulheres quando foram ver o sepulcro e lá não estava mais Jesus, que dissessem para os discípulos. Jesus apareceu para elas e disse para elas dizerem aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que lá do alto eles fossem revestidos de poder. Por quê, irmãos? O Divino Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, se moveu sobre os apóstolos e eles foram cheios de poder de Deus pelo Espírito Santo, e eles falavam em muitas línguas terrenas mesmo, de outros povos, e aquilo foi muito maravilhoso. Então, eles estavam todos reunidos obedecendo a ordem de Jesus, e aqui no versículo de número 14 do capítulo 16 de Marcos, ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Glória a Deus. Irmão, eu estava lendo aqui e rindo. O ser humano é cruel, né? O ser humano é cruel. A incredulidade é terrível, né? Jesus tinha aparecido para as mulheres após a sua ressurreição. Tinha aparecido para esses 2 discípulos do caminho de Damasco. E eles vieram anunciar para os apóstolos, mas eles ficaram incrédulos. Principalmente Tomé, que não estava reunido com eles no momento. E quando os apóstolos disseram que o Senhor Jesus tinha aparecido para eles e tinha lhes dado instrução, ele disse: de jeito nenhum eu vou acreditar se eu não ver, se eu não vir com os meus olhos, não tocar o meu dedo nas suas mãos furadas e no seu lado, eu não vou acreditar. Aí, uma outra oportunidade, Jesus apareceu novamente junto com os discípulos aonde Tomé estava. E quando Tomé viu ao Senhor Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus pedindo perdão, que agora acreditava, né? Aí Jesus disse para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Foi desta palavra que surgiu o nome de crente para nós, né? Então nós somos cristãos, seguidores de Cristo,
chamados crentes porque cremos na sua ressurreição dentre os mortos. E aí eu digo para você, examine as Escrituras para você aprender a história da nossa salvação, a nossa fé implantada por Deus no nosso coração e por meio da doutrina maravilhosa que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e nos deu exemplo para que nós possamos também sermos semelhantes a Cristo, não é? Sermos semelhante a Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo João, na carta que ele escreve, não é o evangelho não, é a epístola, a carta que ele escreve. Fica bem pertinho do final do livro, pertinho do Apocalipse, na carta do apóstolo João. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, no versículo 17, ele diz assim: nisto é perfeita a caridade, caridade é amor, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Quando ele diz, no dia do juízo tenhamos confiança, é para nós não termos medo da condenação. Porque se nós vivemos em obediência nos seus ensinamentos, vivemos em obediência às doutrinas da Santa Palavra de Deus, por que temer o juízo final? Não precisa ter medo. Vamos ter confiança no dia do juízo, nós vamos estar muito alegres e felizes, porque a nossa salvação está garantida por Jesus Cristo, que na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados, portanto, que nós nos chamamos pelo seu nome de cristãos, seguidores de Cristo é cristão. Seja você também cristão, fiel, obediente, temente, adorador. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz, tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Irmãos, sermos a semelhança de Jesus Cristo nesse mundo, não é fácil não. Se separar do mal, se separar do pecado, da mentira, do engano, da roubalheira. Da roubalheira nem se fala, né, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Oh, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Então, nós temos na nossa vida, irmãos, quem segue a obediência dos ensinamentos de Jesus, quem já se entregou, já doou seu coração, já se batizou como Jesus foi batizado, confessando seus pecados. Que o batismo não é para um bebezinho, uma criancinha que não tem raciocínio ainda, que não exerce ainda um raciocínio. É para nós, adultos, que conhecemos que somos pecadores, devemos nos arrepender para sermos salvos. Confessando os nossos pecados é que a gente desce as águas do batismo, sendo mergulhado nas águas. E eu digo, desce um pecador e ressurge como nem Jesus Cristo ressuscitou, com o selo da promessa da salvação que Jesus ensinou aqui em São João capítulo 3. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma verdade, irmãos. Receba essa palavra do seu coração, leia, medite na Bíblia, aprenda com Jesus. Quando você for ler a Bíblia, primeiro você fecha os seus olhos e pede a Deus para esclarecer sua mente, esclarecer seu entendimento, para você compreender as Escrituras. Que você vai ver que palavra doce, maravilhosa é o Evangelho do Senhor Jesus. Toda a Bíblia é uma bênção. Glórias a Deus maravilhoso e santo. Vamos orar nesta hora. Louvado seja Deus. Eu agradeço para você que se inscreveu no canal, que todos os dias das minhas orações, sempre que eu me lembro, eu estou orando por todos que são inscritos nesse canal, que também intercedem por mim,
que nós oramos uns pelos outros, porquanto somos uma família. Glórias a Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso e Santo, Criador dos céus e da terra, glorificamos o Teu nome nesta hora, meu Deus. Juntamente com essa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo, nós concordamos na terra, porque o Senhor concorda no céu. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus maravilhoso. Perdoa nossos pecados, Pai. Nos ensina a amar e perdoar, nos ensina a obedecer. Nos ensina a obediência, aleluia, e o temor do Senhor. A andarmos nas pegadas de Jesus. Seguirmos os seus ensinamentos e obedecermos a sua palavra maravilhosa. Dá-nos, ó Deus querido, a salvação e a vida eterna. Te peço por esse meu irmão e essa minha irmã que ora juntamente comigo, para que o Senhor o abençoe com paz, saúde, alegria e felicidade. E que venha ser abençoado o teu filho, a tua filha e a sua casa e a sua família. E que todos juntos, em concordância na terra, o meu Senhor concorda no céu, ordena os teus anjos a nosso respeito, os teus anjos para nos proteger nessa terra de toda tentação, de todo mal. No nome de Jesus, te glorifico e te exalto, meu Deus maravilhoso. Dai-nos uma boa noite de sono tranquilo, um novo amanhecer feliz na tua santa presença. Em nome de Jesus maravilhoso, que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Paz, 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 perfeita paz. Paz, paz, gloriosa paz, desde que Cristo Jesus me salvou, tenho doce paz. Maravilhoso, né? Um beijinho, seja abençoado, em nome de Jesus.